Olá pessoal, Francesco por aqui, galera. É o seguinte, galera, aqui no canal eu tinha um vídeo sobre esse operador aqui, né? Esse operador de módulo, esse símbolo aqui em PHP. Só que aí teve um inscrito que colocou lá umas dúvidas lá sobre questão do resto. E assim, no meu ponto de vista, parece que o vídeo não ficou bem explicado, sei lá. O vídeo estava certo, mas o que eu fiz? Eu achei melhor remover o vídeo e aí a gente vou fazer o vídeo novamente, tá? Para ver é, se esclarece, se tira as dúvidas, ok? Se tiver mais dúvida aí, eu posso estar explicando nos comentários ou fazendo outro vídeo, tá? Em PHP, esse operador de módulo e outras linguagens também, né? Ele vai retornar o resto da divisão inteira entre dois números. Então, ele vai trabalhar com a parte inteira dos números, tranquilo? Ele não é o resultado de uma divisão decimal, tá? Isso aí que eu acho que pode confundir um pouco quando você está estudando, faz um código na programação, quando você usa a simbologia, e aí você pode pensar que ele está fazendo a divisão do número pelo número, entendeu? Mas ele não é, ele é um operador de módulo, nem está dizendo aqui em cima, ó. Ele não é, ele não faz a divisão do número decimal. Ele apenas traz o resto da divisão. Então, se você precisa saber o resto de uma divisão, né? Então você vai usar essa simbologia em PHP. Então a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou trazer aqui abrir o Visual Code, né? Você pode usar outro editor de código, passei PHP para ele. Vou abrir aqui a tag do PHP. Aí nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer um exemplo básico que a gente sempre faz, né? Que é quando eu quero criar um sisteminha que eu quero saber se aquele número é ímpar ou se aquele número é par. Então, eu crio uma variável número aqui, tá? Vou passar para ele, sei lá, o número 5, tá bom? E aí eu vou criar um if, beleza? Vou criar um if aqui. Aí eu vou trazer essa variável número, tranquilo? Vou trazer o símbolo da porcentagem, tá? Que é esse operador de módulo. O que ele vai fazer? Vou pegar esse símbolo da porcentagem. Pessoal, esse if aqui, tá? Tem que ser entre os parentes, tá bom? Entre os parentes, abre as chaves, fecha a chave, else, ave fecha novamente, né? Caso contrário. Então, eu vou trazer a variável número, o sinal da porcentagem e vou colocar 2. Ou seja, ele vai pegar, né? Ele vai fazer uma divisão desse número por 2. Eu posso botar qualquer número aí, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá o número que eu quiser. Só que aqui a gente vai fazer por 2. Ele vai dividir esse número e vai trazer apenas o resto desse número, né? Então, eu vou colocar aqui que se ele for igual a zero, né? Se for igual a zero, o que vai acontecer? Se ele for igual a zero, eu vou dizer equal esse número esse número, por exemplo, é par, né? Vou fazer bem simples isso aqui. Caso contrário, né, se o resto dessa divisão for 1, né, for outro número, não for 0, for 1, o que acontece? Esse número é ímpar, beleza? Dessa forma aqui. Então, vou salvar isso aqui só para a gente fazer aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ímpar, underline, par. Salvar aqui dentro do Zemp, ok? Dentro do htdocs. Vamos aqui no nosso localhost, né? Aí nós vamos colocar aqui, ó, ímpar par, tá aqui, ó. Esse número é ímpar, né? Porque eu coloquei o número 5. Deixa eu colocar aqui bem grande, né? Vamos colocar o número 4. Vou salvar. Beleza? Esse número é par. O que ele fez aqui, galera? Ele apenas, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou trazer um eco aqui. Vou trazer a variável número novamente. Cadê aqui a porcentagem? Por 2, ponto e vírgula, né? Então, o que ele fez aqui? Ele divide, tá? E traz o resto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que ele fez? Trouxe resto zero, né? Deixa eu só colocar aqui para ficar melhor. Resto é. Então, assim, eita, com um erro aqui na égua.
Dois pontos. Peraí que vai dar certo. Agora. Então aqui, o que fez aqui? Ó, o resto é 0, né? Então o que ele fez? Ele pegou, dividiu por 2, claro, não restou nada, né? A parte inteira, né? Então aqui, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, o número 15 e fazer aqui por 10, né? As partes inteiras, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer que o resto é 5, ó. Então, teve um resto aí de 5, beleza? Se eu coloco, por exemplo, 15 e faço por 2, ele vai me dizer que ele vai ter um resto de 1, né? Porque ele dividiu as partes inteiras, certo? Né? 7 com 7, 14 e sobrou 1. Tranquilo? Se eu coloco por 3, certo? Eu pego esse simbologia, número por 3. Aí ele vai me dizer que o resto é 0. Por quê? Ele fez a divisão ali, né? Ele fez a divisão e aí ele teve, deu certo, né? As partes inteiras ele conseguiu fazer. E aí teve um inscrito, né, que ele colocou a questão do 1, né? Número 1 e a questão do 2, né? Nesse ponto aqui, ó. E aí ele não entende por que o resto foi 1, certo? Aí o que acontece? Como é um operador de módulos, então a gente tem essa explicação aqui, ó. A operação é resolvida assim, é dividido 1 por 2, por exemplo, considerando apenas a parte inteira, né? Então, ele pega lá, né, o 1, divide por 2, a parte inteira da divisão, depois ele tem multiplicar o divisor por 2 pelo quociente, 2 vezes 0 é 0, e subtraímos o dividendo, o menos 1 é 0, esse é o resto. Basicamente é isso aqui, né? O resultado de 1 porcentagem de 2, ou 1 operador módulo 2, é 1, pois o 1 não pode ser completamente dividido por 2, sem deixar um resto. Se precisar do valor decimal da divisão, use a barra para dividir, né? Então, ele está falando, use a divisão, entendeu? Então, para você fazer divisão... Então, galera, eu tive que parar o vídeo, meu telefone estava tocando muito aqui, eu tive que atender uma ligação. Então, basicamente, é isso, né? Então, eu trouxe aqui, você dá uma lida nesse textozinho aqui, nessa explicaçãozinha, e aí você consegue entender um pouquinho como é que funciona a questão desse operador aqui no PHP, tá? Desse operador da porcentagem, esse operador de módulo. Tranquilo? Então era esse o vídeo, né? Aí dependendo do que você vai fazer, você usa ele. No caso, o que eu posso falar para você agora é que a gente usa ele para essa questão do saber se o número é par ou ímpar, né? A gente consegue usar ele e fazer bacana, beleza? Então ficamos por aqui, até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!